Então, tá ok. Então, bom dia a todos. Bom dia. Como já deve ter sido anunciado aí, né, e algumas pessoas já me conhecem, na verdade. Então, eu sou Agostinho Basso. Atualmente, eu sou enfermeiro aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Irati. E a gente está também, nesse momento, a gente está como coordenador da sala de situação do Covid-19 aqui em Irati. Então, a gente sabe que, na verdade, vocês já tiveram também palavras e já tiveram palestras sobre a questão do Covid, mas sempre é bom, né, a gente relembrar, a gente trazer algumas informações, algumas coisas mais específicas aí, no sentido do que a gente faz no dia a dia, daquilo que é extremamente importante para cada um de nós, tendo em vista, né, que nós estamos diante de um inimigo que é invisível, de um inimigo que não tem vacina até hoje e de um inimigo também que não tem remédio. Então, o doutor aí, doutor Marcos já me falou que o doutor Inácio conversou com vocês aí nas semanas anteriores, depois também um outro médico conversou também com vocês, e agora hoje a gente está aí para trocar algumas ideias, para falar algumas coisas sobre, no caso, o coronavírus. Então, é um prazer muito grande estar falando aí novamente, né, com os colaboradores do CEPAC, essa indústria aí que a gente tem o maior prazer de estar aí todos os anos, conversando, trocando ideias, né, durante esse CEPAC, e para mim sempre é uma alegria muito grande estar aí. Né? Então, quero deixar muito, muito tranquilo aí o pessoal que já me conhece, os que não me conhecem também, para perguntar, para entrar na sala de bate-papo, de discussão, pode questionar, a gente vai tentar, na medida do possível, colocar algumas coisas aí para cada um de nós. Né? Então, que bom podermos estar aqui. Primeiramente, né, a gente gostaria de só relembrar, né, por exemplo, os números de casos do Covid. Né? Hoje, no Brasil, são 923 mil mortos, 923.189 mortos no Brasil. Casos, melhor dizendo, casos, 923.189 casos do Covid, com 45.241 mortos. Então, é muita gente que morreu pelo Covid-19. No Paraná, nós temos 11.919 até o dia de ontem. Possivelmente hoje a gente aí pode chegar a 12 mil casos de Covid em todo o estado do Paraná. E 406 mortes. 406 mortes, minha gente, deixa eu só desligar aqui. 416 mortes dá a impressão que são números, mas não são. Se você for parar para pensar que um ônibus tem condição de levar 42 passageiros, como será que aconteceria se caso a gente fosse surpreendido, por exemplo, por uma notícia que no Paraná 10 ônibus caíram na Serra do Mar e todos morreram? Esse é o impacto. Né? Nós sabemos que um avião grande, um Boeing, né, um 737, ele carrega aproximadamente 200 pessoas, 180 pessoas. Qual seria o impacto de falar que 2 aviões enormes desses, contendo apenas paranaense, caiu e não sobreviveu ninguém? Então, eu acho que essa é a primeira questão, né? Porque quando a gente fala, né, de acidentes, todo mundo se comove, todo mundo fica preocupado, às vezes um carro aí com 5 pessoas, ou morreu uma van, né, bateu uma van, morreu 15 pessoas, vira notícia e todo mundo fica preocupado, e se for da nossa cidade, existe um velório coletivo. Mas o fato é que o corona tem chego nas nossas casas, tem chego nas nossas empresas, tem chego na indústria, muitas vezes, e ele tem ceifado vidas. E para nós da epidemiologia, para nós da saúde,
morreram 406 pessoas. Mas para a família que perdeu um ente querido, isso representa 100%. Isso não representa apenas, como a gente pode imaginar, representa, não, foi mais um que morreu. Não, né? E muita gente pergunta para mim também, olha, Agostinho, mas será que não estão exagerando? Olha, mas será que... Porque hoje em dia nós sabemos, né, queridos amigos da CEPAC, nós sabemos muito que, infelizmente, no Brasil, essa doença foi polarizada e em alguns estados ela foi politizada. Então ficou aquela briga entre Dória e presidente Bolsonaro, entre o Itzel do Rio de Janeiro e o presidente, entre o governador de Manaus, lá do Amazonas, e o prefeito de Manaus, do Pará e tudo mais, e nós corremos o risco de achar que isso é exatamente uma coisa com menos importância, e não é. Nós estamos vendo aqui no Paraná, por exemplo, eu estou com o relatório aberto aqui da Secretaria de Estado de Saúde, no Paraná, ele está com 3,4% de mortalidade, esse coronavírus. Então, o que significa isso? Novamente, eu pergunto, quem de nós teria coragem de embarcar num avião, no aeroporto, onde nós sabemos que de cada 100 que está parado ali, 4 vai cair? Então, você escolhe, né? Aonde você embarca, mas você sabe que naquele dia 4 cairão. Então, essa é uma pergunta que eu costumo fazer sempre, né? Então, hoje, no estado do Paraná, nós temos 3,4% de mortalidade na questão do coronavírus. E isso é grave. Então, aí me pergunto, né, assim, mas será que não é exagero? Será que não é muito supervalorizado, hiper mega valorizado essa questão do corona? E eu digo para todos e cada um de nós que não, meus amigos. Por quê? Porque, na verdade, não é só questão o corona ele não é só perigoso por causa das questões de óbitos ou do paciente que vai ficar adoecido gravemente. Não, não é isso. Ele também nos prejudica muito, e principalmente no ramo do trabalho, principalmente na questão da vida profissional, porque uma vez que você não se cuide, uma vez que você entra em contato ou, de repente, tem uma síndrome gripal, que é o que vai dar um gatilho para nós pensarmos num possível coronavírus. Mesmo que você tenha uma síndrome gripal e que você precise coletar o exame, por exemplo, na saúde pública, lá na unidade básica de saúde, ou mesmo no pronto atendimento, seja onde for aí em Malé ou em qualquer outra unidade, até que se venha o resultado, você será afastado. Então, veja o que significa isso, né? A questão da falta ao trabalho, a questão do distanciamento que você vai ter, não será só você, mas também será o seu familiar. Então, assim, o impacto que essa pandemia está tendo no mundo do trabalho, ele é muito grande. O impacto que essa pandemia está tendo, por exemplo, né, na economia nem se fala. Ainda nós temos pode-se dizer assim que o Paraná ainda está se comportando um pouco melhor por causa do agronegócio, por causa da agricultura, da pecuária, por causa que o agro do Paraná ele é bastante forte. Então, ele tem sustentado ainda essa cadeia econômica no nosso estado. Mas, a nível de Brasil, o impacto foi muito grande. No comércio, nem se fala, porque as pessoas, e vocês podem perceber aí mesmo em Malé ou em Curitiba, o pessoal do escritório lá de Curitiba, de forma geral, as pessoas estão na rua, mas elas não estão dentro das lojas. Elas estão com medo, né? Elas estão... eu tenho uns amigos que trabalham, por exemplo, com comércio de veículos novos em concessionárias. E o Paraná, e não só no Paraná, nossa região, foi muito bem a agricultura nessa safra. Então, os agricultores eles estão com o dinheiro, mas eles não estão comprando. Um amigo meu me falou que
que ele está tentando vender para o grande agricultor, para o pessoal que trabalha com fumo e tudo mais, a soja, o milho, e eles dizem, olha, eu vou esperar, eu não quero comprar já, eu quero pegar a caminhonete, eu quero trocar o trator, eu quero comprar o implemento, mas eu vou aguardar. O que significa isso? Significa que o povo está cauteloso. O povo está na rua, mas não está no comércio. Da mesma forma, a indústria, né? Eu não sei, no caso, o ramo de vocês, mas a indústria está, muitas delas estão com os estoques já quase que no limite, né? Da sobra de estoque, porque não se está girando essa economia. Então, o impacto, por exemplo, né, dessa pandemia, e por que o Agostinho está falando isso para nós? O Agostinho está falando isso justamente por quê? Porque se nós não entendermos, se nós não nos conscientizarmos, se nós não nos sensibilizarmos de que nós temos que sair desta pandemia, mas todos devem fazer a sua parte, né? E quando eu digo todos, é a partir do setor público, a partir do Estado, né? E o Estado, leia-se governo federal, estadual e municipal, através dos serviços públicos e os equipamentos públicos de saúde e tudo mais, nós estamos vendo o impacto que deu também na educação, né? A educação teve que se reinventar, teve que mudar completamente para não ter a perda do ano letivo, né? Então, todos e cada um de nós. Eu vejo, né, que a indústria que vocês fazem parte é bastante diferenciado. Vocês sabem que para nós, da saúde pública, e eu que coordeno a sala de situação daqui em Irati, a indústria é o que menos nos preocupa. E por que é o que menos nos preocupa? Porque ela é um ambiente controlado. A indústria, diferentemente do comércio e dos serviços, ela não recebe clientes. Os clientes não ficam entrando, pessoas da rua chegando e adentrando aos locais de trabalho. Não, a indústria é um ambiente controlado. Controlado porque desde da sua entrada já tem todo um protocolo para recebê-los, para que seja feito todo o procedimento. Dentro do ambiente de trabalho, enquanto vocês estão trabalhando, seja em qualquer setor da indústria, né, tem sempre um técnico de segurança, tem sempre alguém observando, cobrando, os supervisores, os gerentes e tudo mais, estão cobrando, estão bastante atentos nesse sentido, e principalmente tem como responder, por exemplo, e tem como controlar a questão, né, do distanciamento social, do uso de máscara, do uso do álcool, da lavagem das mãos. Né? Eu sei que todas as indústrias tiveram que refazer e reformular a questão de refeitórios, a questão do transporte, né? Ou seja, mesmo assim, o impacto que eu chamo do pós-guerra, ele é cruel. Nós sabemos, e os economistas, e o pessoal que trabalha com a economia, tem um estudo que fala que se o Brasil resolvesse hoje a pandemia, hoje, o Brasil economicamente tinha regredido 10 anos de regressão. Isso não quer dizer que ele vai demorar 10 anos para voltar, não é isso. Mas hoje, com o impacto no Brasil inteiro, né, através de tanta dificuldade, a bem da verdade, o Brasil retornou com o seu poder de compra individual de cada pessoa, de todo cidadão e do próprio país como um todo, 10 anos. Então, por isso que eu penso também, meus amigos da CIPAC, que o impacto é grande, né? A guerra está ainda acontecendo. Para nós aqui no Paraná, para nós do Paraná, que começou o pico agora, nós estamos no início da subida desse pico. Tudo indica que o mês de junho e julho será os mais difíceis para nós aqui a nível de Paraná, porque nós estaremos exatamente, além de estar ascendente na curva, né, ela está sendo exponencial. Irati, para vocês terem uma base, no dia 2 de junho, tinha 2 casos
E hoje nós encerramos, né, nesse dia 19, depois de 17 dias, nós estamos com 22 casos. Ou seja, é um crescimento exponencial. Sabemos que até o final do mês isso vai crescer grandemente. Na Regional de Saúde, né, que contempla os 9 municípios aqui da região, né, até o último boletim da CESA, eram 68 casos, porém, com 3 óbitos. Então, você veja como ele é grave, né? Inclusive, um deles sendo estudado para ver se confirma ou não, inclusive aí em Malé mesmo, que foi, né, aquele caso que todos sabem. Também um óbito em Fernandes Pinheiro, outro óbito em Imbituva. Então, a gente sabe da gravidade de tudo isso. Ou seja, a gente está exatamente no início desse pico de subida exponencial da Covid-19 aqui na nossa região. Nós sabemos que por experiência, né, de tantos anos, o inverno nosso é muito mais rigoroso. Por que agora é hora de precaução? Por que agora é hora de cuidado? Por que agora é hora de intensificar as nossas medidas de proteção? Porque nós sabemos que, naturalmente, o inverno já nos traz as doenças que a gente chama de doenças sazonais, ou seja, a pneumonia, a bronquite, a asma, as síndromes gripais já vão, aumenta-se o internamento, principalmente das 2 faixas mais susceptíveis da nossa sociedade, que são as crianças e os idosos. E isso, somado a uma pandemia, pode vir a se agravar bastante. Por que nós devemos não afrouxar? Né? O que mais me preocupa, né, e eu divido com vocês nessa live, é exatamente a sensação que se deu desde que nós começamos lá em março. Nós começamos em março com aquela parada total, quase que um lockdown, em todas as cidades aí. Malé não foi diferente, toda a região, mas Irati, como polo regional, parou por 5 dias úteis, que se estenderam por 9, tendo em vista 2 sábados e 2 domingos, e nós demos aquele impacto, tivemos aquele respiro para ver como as coisas aconteciam e colhemos o fruto desta parada e desta conscientização da população, e era exatamente isso que nós queríamos, que distanciasse quanto mais o encontro da pessoa com o vírus, quanto mais tempo demorasse para essas pessoas se encontrassem com o vírus, mais tempo o serviço de saúde tinha para se organizar, o serviço de saúde tinha para se preparar, para formar equipe, para comprar equipamentos, para montar leitos. Por exemplo, Irati, para vocês terem uma base, né? Nós tivemos 3 meses, exatamente de março até junho ali, para quê? Deu tempo de trazer o SAMU para a região, que não tinha o SAMU, agora nós temos, inclusive Malé também agraciado com a presença do SAMU, que faz toda a região. Nós tivemos a oportunidade de mudar o pronto atendimento para a UPA, que é mais de 2.900 metros quadrados. Nós tivemos a oportunidade de comprar 8 respiradores para a Santa Casa, 2 para a UPA, equipamentos de proteção com muito mais tempo até para que se chegasse, porque o mundo inteiro precisava de máscara, de luvas e aventais e tudo mais, e não tinha para a gente comprar. Tivemos a oportunidade de capacitar os profissionais para estar atentos e se cuidar também para não se contaminar e prejudicar a toda uma população. Então, muitas vezes a população pergunta, e deve perguntar em Malé também, deve perguntar em Curitiba, onde tem o escritório, para o qual eu estou falando também. Ah, mas o que adiantou? Fizemos toda essa parada, todas essas normas, e dá a impressão que os casos estão sob controle, dá a impressão que era tudo uma falácia, toda uma questão assim, que não era tão grave. Não, muito pelo contrário. Nós tivemos 3 meses para nos preparar, 3 meses, as grandes capitais montaram hospitais de campanha, nós vimos aí a quantia de
de equipamentos que chegaram e tudo mais. Para quê? Para esperar esse momento. Então, eu gostaria muito assim de pedir para os amigos aí da CEPAC, né, que não relaxem agora, que não frochem agora as medidas. É exatamente para esse momento, meus amigos, que nós nos preparamos. É exatamente, o perigo é agora. No Paraná, nós temos os próximos 70 dias. 70 dias onde o pico, de maneira espiral e exponencial, ele vai crescer. E já era esperado, por causa do nosso clima. Então, juntamente com isso, nós estamos pedindo, né, encarecidamente para todas as pessoas. Hoje saiu um decreto aqui em Irati também, que acabamos de ajudar a escrever, né? Claro que, dentro do possível, facilitando algumas coisas, principalmente para o comércio, né, e para o serviço, mas agora é a hora de nós nos cuidarmos. Por quê? Aí eu entro na questão do risco do afrouxamento. De nada adianta uma empresa, por exemplo, a CEPAC, né, de nada adianta uma indústria com todo o poderio, com toda a sua envergadura, com todo o seu aparato, cuidar do colaborador, ele estar desde o momento do transporte até o seu retorno para sua casa, dentro do ambiente controlado, dentro do ambiente verificado e supervisionado, com todos os equipamentos, com toda a infraestrutura, com horário diferenciado para almoço, para as refeições, com todo o cuidado de uma equipe médica do trabalho que está aí com técnicos e tudo mais. Agora, veja bem, do que adianta se essa pessoa, se esse colaborador, ele, quando sai da empresa, por exemplo, vou dar um exemplo, ele não usa máscara, ele não lava as mãos, ele não usa o álcool gel e ele não mantém o distanciamento. De nada adianta ele chegar na sua casa e ir para um bar, por exemplo, aonde no bar é o nosso maior problema na cidade, é os bares. Por quê? Porque lá eles vão tomar bebidas. E lá, para tomar bebida, ele abaixa a máscara e deixa aqui, debaixo do queixo, que significa exatamente igual a zero proteção. No bar, às vezes, ele acaba tomando no copo de outras pessoas, por exemplo, uma pinga, por exemplo, uma caipirinha. No bar, ele está jogando uma sinuca no mesmo taco, aonde aquele taco passa de mão em mão. Às vezes, tem o bar que se joga cartas, aonde essas cartas passam e são manuseadas, e não raro a pessoa passa a mão na boca para pegar mais fácil na carta. Então, de nada adianta a indústria se preocupar tanto se não tiver sensibilização da pessoa. Outro exemplo, de nada adianta a empresa, a indústria, fazer todo o papel dela. O Estado fazer todo o papel no sentido de atendimento, de controle e de orientação, sendo que no final de semana se reúnem para um churrasco. Nós sabemos que todo mundo está estressado, nós sabemos que todo mundo não está bem psicologicamente, porque é a primeira vez desde 1920 que nós estamos tendo uma pandemia a nível, exatamente como o nome diz, mundial, que tem ceifado vidas e colocado pessoas em situação de isolamento. De nada adianta eu me reunir com os meus amigos, ou mesmo familiares, e fazer um churrasco, e no churrasco rodar um copo de caipira. De nada adianta eu me reunir com os meus amigos que são jovens, e eu gosto muito da juventude, né? Afinal de contas, a juventude nos ensina muita coisa e como devemos fazer, e estão muito mais adiante de nós, principalmente nas questões de como que está acontecendo e tudo mais, e de nada adianta os jovens se reunir para usar o narguilé, ou o narguile, como diz. Aqui em Irati mesmo eu vejo muita roda de jovens passando o narguilé, né, o próprio cachimbo ali, não sei como que se chama, de boca em boca. Então, o que adianta no ambiente de trabalho ele ser completamente controlado se ele não tem a sensibilidade, se ele não tem a responsabilidade e a corresponsabilidade para se cuidar? Outra coisa importante, quantas vezes eu vou numa roda de amigos, num churrasco, quantas vezes eu, por exemplo, que eu estou dando um exemplo, vou num bar depois do meu trabalho,
e eu estou levando para casa o vírus. Às vezes eu moro com meu pai e com minha mãe, que são idosos. Às vezes eu tenho uma esposa grávida. Às vezes eu tenho um filho já com uma comorbidade. Às vezes eu tenho uma pessoa especial dentro de casa. Aí eu mesmo estou pegando toda uma carga viral e estou levando para dentro da minha casa. Você pensa como vai ficar a consciência de alguém sabendo que, por causa de mim, contaminou o avô, a avó que acabaram falecendo? Por causa de um descuido ou até de uma irresponsabilidade, digamos assim, eu acabo fazendo com que a minha esposa tenha um parto prematuro, como nós estamos vendo aí nos noticiários, aquela jovem que já teve que fazer o parto porque pegou Covid, faz 22 dias que está na UTI, a criança já faleceu. Então, assim, de nada adianta eu chegar em casa, não tirar o calçado para fora da casa. Nós sabemos que as regras foram exaustivamente faladas. Chegou em casa, tira o sapato para fora da porta. Se possível, tira a grande quantidade de roupa, já que for possível, e já deixa na lavanderia, deixa para fora, coloca numa sacolinha para ser logo lavada. Entrou para dentro da casa, se dirige diretamente ao banheiro, faz sua higiene, se possível um banho, mas se não for possível, lava o rosto, lava as mãos, se asseia. E a gente, essas orientações, eu lembro, eu duvido que a maioria aqui do povo aqui é de Malé, da região aqui, mas mesmo você que não é dessa região, eu tenho certeza que na casa dos teus avós, antigamente, ou pergunta para o teu pai e com a tua mãe, no interior tinha uma escada que se subia de madeira, daí já tinha uma área com aquelas cercas, aquelas gradinhas de madeira, tinha um tripézinho assim de metal ou uma prateleira, e ali tinha uma bacia, na outra prateleira tinha um balde com água e uma caneca de alumínio. Sabe por quê? Porque antigamente esta noção de contaminação, noção de asseio e necessidade de se higienizar-se para entrar dentro das casas era a rotina. A pessoa chegava da lida, chegava no trabalho, ele tirava o chapéu, pendurava no prego, lavava bem o rosto, lavava as mãos, enxugava ali na toalha que estava pendurada ali, tirava a botina, tirava a bota, o sapato, e ele entrava para dentro da casa asseado. É nós que perdemos isso. Por que o Japão é diferenciado? Ah, mas eles têm outra cultura. Claro, mas além de ter outra cultura, ele também tem essa questão de não entrar com o sapato da rua. Ele também tem a cultura de usar máscara quase que o ano todo. Basta você ver uma reportagem do jornal e tudo mais, você vai ver que isso é verdade. Ou seja, minha gente, né? Nós temos que resgatar. Eu falo uma coisa para você que está me ouvindo, né? Para os amigos aí da CIPAC. Nós temos que tirar algo bom de tudo isso. Eu vi esses dias no Facebook um videozinho muito, muito curto de um rabino que é o líder da religião judaica, e ele falava que ele não concorda quando as pessoas dizem que 2020 vai ser um ano perdido. Ele dizia, não, claro que não. Vai ser um ano difícil, mas perdido não. Porque nós podemos tirar muita coisa boa deste ano. Este ano de 2020, ao contrário, quem sabe da maioria dos outros, será um ano inesquecível. Dificilmente você não vai contar para os teus filhos e netos e bisnetos do ano 2020, quando teve uma pandemia, quando voltamos a ficar em casa, quando voltamos a observar coisas que jamais observávamos, como quando fomos forçados, de certa maneira, a ter aquele distanciamento, sentir falta do abraço, sentir falta do toque, sentir falta do sorriso, que hoje nós aprendemos a sorrir com os olhos, mas sentirmos falta de tudo isso, sentirmos falta de poder andar livremente. Por outro lado, tivemos a oportunidade de ficar mais em casa. Onde estão as grandes agendas? Onde foram os grandes homens da economia? Os aviões estão no solo, né? Os ônibus estão parados, os terminais rodoviários, aeroportuários estão vazios. Esse vírus veio para mostrar que, a bem da verdade, nós somos todos iguais.
Não estamos no mesmo barco. Eu sou contra quando falo assim. Ah, Agostinho, nós estamos no mesmo barco. Não, nós estamos na mesma tempestade. Alguns estão em navios completamente protegidos. Outros estão em grandes iates. Outros estão em barcos de passageiros. Outros estão em barcos a motor. Tem muita gente com barco, com bote, com remo, sofrendo. Alguns até perderam um remo, mas a tempestade continua. Então, o que eu venho dizer para cada um de nós, assim, não, por que nós não devemos relaxar um só minuto? Porque você é importante para alguém. Eu trabalho na área de saúde há 30 anos. Eu sou diácono permanente. Eu celebro exéquias quando as pessoas morrem. E eu não tinha passado por um momento tão duro das pessoas ter que enterrar um ente querido. Primeiro, porque quando ele vai para a UTI, desde o momento que ele é internado por corona, você não vê mais teu familiar. Depois ele vai para uma UTI, e de lá ele sai empacotado dentro de um saco cadavérico, e ele vai para um caixão lacrado, e ele vai diretamente para o cemitério, onde a família tem 10 minutos para se despedir a 50 metros de distância. Então, eu nunca tinha passado por isso, né? Nós, profissionais da saúde, somos da saúde, nós somos da vida, né? Nunca tinha passado por essa situação. Agora, eu pergunto para mim e para você, será que precisa a gente, às vezes, afrouxar, a gente pensar que nada está acontecendo, acreditar na mídia, nos Facebook, no WhatsApp da vida, que tentam politizar isso, dizer que toda essa pandemia é política? Jamais, minha gente. Quem perdeu um ente querido sabe que ele foi para nunca mais voltar, independente de quem está no poder. Por isso que eu trago assim, coisas tão palpáveis, tão do dia a dia. Gostaria também de falar uma coisa importante. Jamais para nós, e jamais para você deve ser assim, e não pense que é assim, né? Que saúde é sinônimo de vida, economia e dinheiro é sinônimo de morte. Tem gente só pensando em dinheiro, tem gente só pensando em saúde, salvar vidas, outros pensando em economia, finanças, as empresas estão a favor da morte. Não, jamais, não mesmo. Eu sempre vejo os dois pulmões, saúde e economia. Saúde e economia. Porque sem saúde, sem colaboradores sadios, não há economia, não há produção, não há venda, não há avanço, não há progresso e não há futuro. Porém, sem economia, sem emprego, sem dinheiro, sem girar toda essa engrenagem, não há saúde, não há compra de medicamentos, não há educação, não há futuro, não há progresso, não há nada. São os dois pulmões que devem girar tudo isso. Então, por isso que eu digo, como coordenador da sala de situação do Covid, quando a prefeitura faz um decreto, quando o Estado emite um decreto, saiba que não se está pensando no binômio vida e morte, saúde e doença. Não. Muito pelo contrário. Nós estamos pensando, sim, no melhor e no que é possível dentro daquilo que se tem para enfrentar o inimigo invisível, o inimigo que não tem remédio, o inimigo que não tem vacina. Né? Não é verdade que a cloroquina é aquele remédio que vai salvar a humanidade. Não é. A cloroquina começou sendo usada pelo que a gente chama de remédio de compaixão, quando os médicos dentro de uma UTI observavam que aquele paciente não tinha mais o que fazer. A medicina chegou no seu limite. Tudo de conhecimento tinha sido utilizado. Aí um chegava, que tal se nós usássemos isso? Use por compaixão, para ver se cura. A cloroquina, todas essas outras medicações, a própria dexametasona, que foi uma notícia essa semana, veja bem que não é para correr para comprar dexametasona na farmácia, até porque ela é usada somente em UTIs, né? Somente em casos graves. Então, eu queria muito deixar essa conversa com vocês, né? Se fosse para nós tirarmos 3 pontos principais deste meu encontro,
no qual eu fico muito feliz de estar falando com essa empresa, com essa indústria, que eu respeito tanto e que gosto tanto, que é a CEPAC, né, que faz toda a diferença na região nossa, nem se fala, mas no Paraná inteiro, como um todo, uma das maiores empresas, indústrias, né, do ramo da celulose, do papel e tudo mais. Eu gostaria muito de dizer, né, se fosse para deixar três mensagens. Primeiro, acredite na pandemia. O vírus está aí. 80% passarão sem sintomas ou nem sentirão uma levezinha, como se fosse uma gripe. 20% ficarão doentes. E desses 20%, quem sabe até 5 precisarão ser internados numa unidade de terapia intensiva. E desses 5, o prognóstico é horroroso. Nós temos perdido muitas vidas, indiferentemente de idade, de sexo. Só sabemos que os homens se contagiam menos do que as mulheres. A mulher se contagia mais, entra em contato mais, segundo a estatística aqui da própria CESA, aqui do governo do Paraná. Mas os homens morrem mais. É interessante. As mulheres têm uma contaminação menor, mas morrem mais. Os homens morrem mais. E por que, homens, meus amigos? Porque não nos cuidamos. Porque queremos ser forte. Porque somos, às vezes, o pessoal fala, tem homens que se gabam ainda. Nunca fui no médico. Como se isso fosse uma vantagem. Isso é uma tremenda desvantagem. Então, por que a mulher entra em contato com o vírus mais sara, com mais facilidade? Porque ela vai no médico todos os anos, vai no ginecologista, faz o exame, se preocupa, qualquer coisa, corre para se tratar. O homem não. O homem ele tem que ser forte. Ah, eu sou homem, eu sou macho, eu sou isso, eu sou aquilo, e acaba deixando despercebido. Então, primeira coisa, o vírus existe. Segunda coisa, não afrouxe. Não afrouxe nenhum tipo de cuidado. Lavagem das mãos, uso do álcool gel, uso contínuo da máscara, medidas de isolamento social, distanciamento social. E aqueles que fazem parte do grupo de risco, permaneçam em casa. Os avós, maiores de 60 anos, crianças, imunodeprimidos, hipertensos e diabéticos. E terceiro, e muito mais importante do que tudo, você é muito importante para alguém. Nós não sabemos o quanto que nós somos amados. Nós não temos essa noção. Mas agora, na tua casa, queridos colaboradores da CEPAC, os teus filhos não veriam a hora de você chegar. Guarda uma coisa na tua cabeça. O teu filho sempre vai estremecer quando você chega em casa. De alegria ou de medo. Mas ele vai estremecer. Quem sabe tua esposa nunca disse eu te amo. E você faz muita falta. Não morra. Mas você não imagina a quantia que ela tem medo cada vez que se sai de casa. Quem sabe o teu marido, por ser mais duro, mais ogro, nunca te disse o quanto você faz falta. E o quanto ele não consegue nem imaginar a tua ausência. Os teus filhos, só de ouvir falar em corona. Tem uma filha de 9 anos. E ela, esse dia eu peguei uma gripe e ela ficava preocupada. Pai, não é aquela doença, não é o corona, pai. Já foi no médico? Então, eu gostaria de encerrar essa minha participação, dizendo para mim e para você que faça a tua parte. Acredite nas autoridades sanitárias. E, por amor, fique vivo. Se mantenha vivo. Porque os teus colegas de trabalho, a empresa, a indústria aí da CEPAC, vão sentir falta de você e te amam. Agora, a tua família reza incansavelmente para que você e eu possamos passar e passar bem. Certo, minha gente? Gostaria, assim, de abrir agora para perguntas, para questionamentos, para aquilo que você, de repente, ficou em dúvida ou quer sanar alguma dúvida, né? Eu estou aqui para tentar responder, né?
Não falei do exame, mas o exame vocês já falaram com o doutor Inácio e com outro médico, que é o PCR, que é o padrão ouro, e o teste é rápido para ver se tem anticorpos. Mas o que detecta o vírus mesmo é o exame do PCR, aquele do suave oronasal e orofaríngeo, né? E quero agradecer vocês por essa oportunidade, por termos estado aqui nesse tempo que passou tão rápido, e não vejo a hora de tudo isso passar para nós nos encontrarmos lá no Salão da Matriz, lá em Malé, para nós darmos muita risada, contarmos história, falar de outros assuntos, né? E relembrar esse tempo de pandemia como algo que passou e fomos vitoriosos. Estou aberto a perguntas. Obrigado. Então, Agostinho, Obrigada. Agostinho já me fez chorar aqui, ó. Ô, Agostinho! Então, Agostinho, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber nossa realidade das UTIs, principalmente do Hospital Santa Casa, que é referência nossa aqui de Malé, e também, se você sabe, lá da União da Vitória, que são os dois polos de referências. Como é que está a situação das UTIs, se tem vagas disponíveis, quantos leitos foram disponíveis. Então, poderia comentar alguma coisa sobre isso? Sim. Então, assim, aqui na Santa Casa, ela não é referência para o Covid na UTI. Então, por uma questão logística do governo do Estado, da qual eu sou a favor e acho que ele acertou, ele preferiu deixar as UTIs de referência e, consequentemente, aonde mais ele investiu recursos, nas UTIs de hospitais universitários e nas UTIs de hospitais estaduais. Então, para nós aqui de Irati, inclusive Malé também é da 4ª Regional, nós tivemos como referência o Hospital Universitário de Ponta Grossa, que está com 70% da capacidade de leitos de UTI Covid ocupados, e também o Hospital do Rossio, que ontem o Beto Preto, nosso secretário estadual de saúde, anunciou a abertura de mais 30 leitos ali no Hospital do Rossio. Então, as nossas duas referências para Irati, toda a 4ª Regional, em primeiro momento, é Ponta Grossa e depois Hospital do Rossio. Os leitos de UTIs de Ponta Grossa é o que preocupa mais porque são em número menor. Então, já está com 70%, mas durante a semana passada chegou a 100% de lotação. Então, claro que a Santa Casa, aqui em Irati, tem 10 leitos comuns de UTI no sentido de uso geral para todas as patologias, e foi aberto mais 8 leitos com respirador para possíveis casos de Covid. Por quê? Porque nós temos ciência que nas próximas semanas poderão faltar leitos de UTIs em Ponta Grossa, e daí pode ser que a central de regulação, que quando a gente pede uma vaga, não pede direto a Ponta Grossa. Qualquer vaga SUS, seja UTI ou enfermaria, ela é mandada para uma central de leitos. E essa central de leitos, ela que distribui essas vagas. E pode acontecer também que, por falta de leitos, por exemplo, eles acabem fazendo com que Irati tenha que assumir. Então, está preparado, mas não está credenciado. A partir do momento que a central de leitos diga passem a assumir casos, aí o hospital começa, inclusive, a receber por isso, né? Agora, o fato é o seguinte, né? Nenhuma cidade do Brasil tem leito suficiente. O Paraná está bem, pode-se dizer assim, confortável, né? Porque tem uma grande rede de leitos de UTI, tanto SUS, principalmente como na rede particular, que, em último caso, deve servir de apoio ao SUS. Mas isso não deve fazer com que ninguém também abuse com isso, porque nós estamos, como eu falei, no início da subida. Nós nem começamos ainda a parte mais íngreme para chegar no topo, que deve ser em meados de 10 de julho, por aí, 15 de julho, né? Então, está nessa situação. As enfermarias hoje, né, nós temos 57% utilizados, segundo a CESA, que estou vendo aqui, e as UTIs, de forma geral, Paraná inteiro, não só Ponta Grossa, estão com 42,3% de ocupação. Claro que Cascavel está quase 100%,
né? A região ali de Londrina também sobrecarregada, mas como é uma somatória de todos os leitos do UTI, a gente está satisfatório ainda nesse momento. Augustinho, uma pergunta que nós tivemos aqui, quem que fez? O Flávio, nosso funcionário lá do Rio Grande do Sul, ele está perguntando, pela sua experiência, quais são os sintomas mais comuns que estão acontecendo aí que nós vemos? Porque já vimos que o vírus mutou, essa questão de febre já não é mais um pré-requisito para dizer que você está com o corona ou não, né? Quais são os sintomas que você está vendo que é mais comum nos casos aí que foram positivos? É verdade. A Flávia lá do Rio Grande do Sul, né? Uma terra querida dos rio-grandenses lá, né? Então, assim, eu assisti domingo passado uma entrevista com o diretor do Hospital Albert Einstein em São Paulo, né? No programa do SBT, logo bem no próximo ali da meia-noite. E esse médico ele falou o seguinte, que os pesquisadores somente do Albert Einstein já perceberam 30 mutação do coronavírus no Brasil, né? Só no laboratório deles. Por isso da dificuldade de um medicamento específico ou de uma vacina por enquanto. E também os sintomas, né? Hoje, o que nós consideramos suspeita para coronavírus? Qualquer síndrome respiratória aguda, né? Qualquer síndrome respiratória aguda deve ser, no mínimo, monitorada. Não quer dizer que você precisa ir lá na UBS e nem na UPA, nem no pronto-socorro. Mas se eu estou com uma síndrome respiratória, eu estou com coriza, né? Eu estou com olhos lacrimejando, estou com dor muscular, estou com febre ou sensação de febre, estou com calafrios, estou com dor de garganta. Claro que não precisa vir todos esses sintomas. O que mais chama atenção ainda é a sensação de quentura ou calafrios, seguidas de febre mensurada ou não precisa medir, seguido de mais um sintoma gripal. Isso já faz com que você fique alerta, que você entre em contato pelo telefone com uma unidade básica e refira isso. Para quê? Para que você já seja monitorado. Por que você não deve ir na unidade? Porque daí você vai com resfriado e corre o risco de voltar com corona. E daí você vai lá onde o pessoal está lá doente. Então, o ideal é ligar para um serviço médico, uma telemedicina, que o SUS também tem essa telemedicina, né, disponível, ou ligar na unidade mesmo e ficar atento. Quais são os sinais de agravamento do COVID? Sinais de agravamento de dificuldade respiratória. Quando eu estou bem, eu estava tranquilo, estava com resfriado, mas eu estava tranquilo, estava normal. De repente, eu começo a perceber que eu tenho dificuldade respiratória e tanto para encher totalmente os pulmões. Eu não consigo encher os pulmões. Tanto é que um teste bem simples, né? Assim, claro que não jamais deve ser tido como diagnóstico, jamais. É apenas um teste pessoal. Você deve encher o máximo que você consegue o teu pulmão e contar até 20 segundos. Para ver se não dá aquela sensação de tosse, aquele espirro automático, ou você acaba percebendo que algo não está bem. Então, o sinal de agravamento do COVID é insuficiência respiratória. Agora, o que é grave do COVID? Que quando ele pode dar insuficiência respiratória, que é mais comum, mas em pacientes internados, pelo menos 1/3 deles vão ter insuficiência renal, terão que passar por hemodiálise. Alguns vão ter acometimento neural, inclusive pegando nervos e tudo mais, podendo, numa coisa muito rara, chegar a ter síndromes neurais, como Guillain-Barré e tudo mais, e ele pode também, né, acometer outros órgãos. Inclusive o sistema de aglutinação, né, de hemácias, que daí dá a questão, que por isso que tem que usar também na UTI o anticoagulante, para evitar os trombos e tudo mais, que ele pode causar no problema circulatório, né, principalmente plaquetários e tudo mais. Então, assim, os cuidados, os sintomas principais. Síndrome respiratória aguda. Estava bem, de repente começou com
com uma gripe aí meio diferente, ele liga para o serviço de saúde. Agostinho, uma dúvida também que a gente recebeu aqui temos muitos funcionários que possuem esse problema com hipertensão e muitos na família possuem familiares com hipertensão. Qual é o impacto da pessoa que tem hipertensão, se isso já existe, deve existir um estudo, até porque os hipertensos, né, não controlados estão no grupo de risco, né, mas qual que é o impacto da pessoa contaminada com hipertensão? Veja bem, então, assim, dois pontos principais, tanto a hipertensão quanto o diabetes, nós temos que perceber se eles estão controlados, como você mesmo falou, ou eles estão descontrolados, né, fora dos padrões. Uma pessoa que toma remédio certinho, que faz tratamento, que cuida da sua dieta, ele tem um diagnóstico de hipertensão, mas ele não necessariamente ele precisa, inclusive, de afastamento. Não. Ele está controlado, ele tem ido no médico, está tomando remédio, está tudo sob controle, ele está como qualquer paciente, qualquer cidadão comum. A mesma coisa o diabético. Quando que isso passa a ser um problema? Quando ele está completamente sem acompanhamento médico, não toma remédio de forma correta, está com a pressão nos picos ou nos extremos, né? Seja tanto para a pressão alta quanto para a pressão baixa, né? A mesma coisa no diabético. Mas o fato dele contrair o corona, isso significa que ele tem uma comorbidade, ou seja, além do estado de síndrome gripal aguda, que pode ser grave ou não, ele já tinha uma doença pré-existente, mas isso não quer dizer que ele vai passar mal, não quer dizer que ele vai morrer. Isso aumenta, em alguns porcentos, a possibilidade de complicação, somente isso, né? Mas não é que todo hipertenso ou todo diabético não pode ter corona, não só pode, como em algum momento vai entrar em contato com o vírus. O detalhe é que eles precisam ficar distanciados para que, quando aconteça o efeito manada, que a gente fala, onde mais de 50% de toda uma população já entrou em contato com o vírus, a própria carga viral existente na cidade e tudo mais, ela vai diminuir. Então, uma vez diminuída, menos perigo para esse doente. Por isso que ele tem que ficar chamado grupo de risco, mas não que ele não vai entrar em contato. A gente não tem como blindar essas pessoas. Né? Uhum. Agostinho... Daí a importância de tomar o remédio, sempre estar controlando, levar a sério. Até porque o risco maior para o hipertenso descontrolado não é o corona, é o infarto, né? Tá. Agostinho, duas perguntas aqui para a gente finalizar. O Ivanir, até foi um assunto que foi muito polêmico na mídia esses dias, com relação se pacientes assintomáticos transmitem o vírus ou não transmitem, né? Porque alguns estão dizendo que o assintomático ele não transmite o vírus, né? E a Ana perguntou até, falou, desculpa a ignorância, mas ela não entende, porque acredito que deve ser com relação às pessoas que, quando falecem da família, se uma pessoa que não tem mais vida pode transmitir o vírus. Boa pergunta. As duas perguntas. Ótimo. Então, assim, com relação ao assintomático, foi uma má interpretação do que a Organização Mundial de Saúde quis dizer naquela semana. Ela quis dizer que das pessoas assintomáticas, 30%, ou seja, 1/3, tinha uma carga viral muito baixa que não era capaz, por exemplo, de causar um impacto tão grande ao ponto de contaminar assim uma grande parte da população. E logo em seguida, quem acompanhou percebeu que ela se retratou, porque, a bem da verdade, nós sabemos que os assintomáticos, principalmente crianças e adolescentes, eles são assintomáticos por causa da própria idade, sistema imunológico e tudo mais, mas eles transmitem sim. E para quem? Principalmente para familiares, ou por que a escola não está aberta? Não é por causa da criança não pegar o corona, é por causa que as crianças são portadoras assintomáticas. Elas estão na sala de aula, estão indo e vindo, estariam, por exemplo, de repente ela se contaminaria e levava para o avô, que ela ia abraçar o avô, ficar no colo do avô, da avó, ficavam junto lá com a família, de repente alguém imunodeprimido nas suas casas.
Então, não é verdadeiro, né, totalmente essa informação de que o assintomático não transmite. Transmite, claro que entre ele pegar o vírus, entrar em contato e desenvolver sintomas, tem o que nós chamamos de janela imunológica, né, nesse período. Uma vez que ele comece os sintomas ali, uns 2 dias antes e alguns dias depois do sintoma, é onde a carga viral está mais elevada. E ali ele vai transmitir. Mesmo a pessoa assintomática, ela passa por essa carga viral. É inevitável que o vírus não se replique dentro do organismo. Então, é muito interessante essa pergunta, né, e essa colocação. Outra coisa, com relação aos velórios, minha gente, o fato de você não poder velar, e de você não fazer o velório, e nem vamos entender o seguinte, tem o confirmado que estava na UTI, que morreu de Covid, estava com uma carga viral muito grande, e que ele vai ser colocado no saco cadavérico e vai direto para o cemitério. Isso é um caso. Tem o suspeito de Covid, que daí ele, da mesma forma, é caixão lacrado, né? Só que ele pode ser velado por algumas horas. Por que a gente coloca essas normas para o velório? Não por causa do morto, não por causa do cadáver ali e da pessoa que morreu, porque esta está isolada no saco cadavérico e também no caixão lacrado, mas porque nós não sabemos se a família está nessa janela imunológica. Porque entre a pessoa ir para o hospital e falecer, ela conviveu ali com familiares, com colegas de trabalho, aonde ela estava. Muito provavelmente alguém da família está passando pela janela imunológica ou iniciando os sintomas. E esse familiar, sim, poderá ser uma fonte de contágio para todos que estão no velório. Porque nós sabemos culturalmente que ninguém consegue chegar num velório de uma pessoa bem conhecida e não dar um abraço na mãe, no pai, no filho, ou na esposa ou no esposo. Não adianta. Isso eu tenho comprovado. Na hora da dor, a gente é solidário e a gente esquece de nós mesmos. A gente abraça, pega na mão, dá um conforto para aquela pessoa. E também, porque em velórios, vêm pessoas de outras cidades, parentes nossos próximos ou distantes, que vêm de outras cidades e que podem também estar trazendo o coronavírus. Então, por isso que, na verdade, a gente acaba evitando a aglomeração, porque você vai abraçar, você vai ter o toque, você vai ficar lá na cozinha, lá, a gente tem um costume muito grande aqui, ainda bem, né, da gente ter sempre um café, ter um alimento, onde as pessoas conversam, né, e eu gostaria muito de falar também da questão psicológica e espiritual dessas mortes, minha gente. Eu sou diácono permanente da Diocese de Ponta Grossa, e a morte sempre é um trauma, e a morte sempre é uma dor. Tanto é que o versículo mais curto que existe na Sagrada Escritura, ele tem 2 palavras. Jesus chorou. Chorou aonde? Não foi na cruz, não foi na dor. Jesus chorou na morte de Lázaro, de um amigo. Então, quando você tem tempo de ficar 24 horas assimilando aquela morte, ficando próximo do caixão, nós sabemos que todo mundo que vai no velório, pelo menos em algum momento, um familiar, um filho, uma esposa, alguém muito próximo, ele tem uns minutos que é só dele, ele pode ver nem que seja de madrugada, ele fica próximo ali em silêncio, quase sempre, né, fica passando a mão ali na pessoa que morreu, e aquilo ali faz um bem tão grande e psicologicamente é tão importante, porque está sendo assimilado, está sendo colocado nos seus devidos lugares, neurologicamente, psicologicamente, espiritualmente. Então, nós, enquanto religiosos, também estamos muito preocupados e sabemos que teremos muito problema por aquelas pessoas que enterraram seus entes queridos, mas não sepultaram. O que significa isso? Eu vi o caixão, eu vi a sepultura e eu sei que fecharam a sepultura, mas no meu coração eu não sepultei, não enterrei, não entendi, não assimilei. Então, minha gente, você veja mais um motivo para nós nos preocuparmos.
Nós estamos tirando dos nossos entes queridos até a possibilidade de se despedir de nós. Isso é grave, isso psicologicamente, os psicólogos vão ter muito trabalho, nós espiritualmente vamos ter muito trabalho para fazer essa pessoa entregar definitivamente no coração do Pai esse ente que se foi, né? Mas assim, só para a gente pensar como tudo isso é bem maior do que a mídia nos coloca. A mídia nos coloca meio que politizando, ali achando culpados, né? Mas na verdade a dor é bem mais profunda. E a cicatriz de um pós-guerra, ninguém sabe até onde é capaz de chegar, né? Espero ter respondido aí sobre o velório. Perfeito, Agostinho. Só para finalizar, eu recebi a mensagem do nosso gerente de São Paulo, Milton, e só para reforçar aquilo que você comentou, que realmente os casos são reais, né? Ele me colocou que ele teve 2 casos na família, felizmente estão bem, né? E ele mandou uma mensagem também para comunicar às pessoas que máscara, que não é cachumba, né? Que o pessoal está usando aqui, que não é para proteger de cachumba. E é verdade, né? O pessoal tem a mania de usar aqui. Então, só para esclarecer. E, Agostinho, a gente quer agradecer muito a tua participação, né? O doutor Marco vai finalizar aí. A gente ia ficar horas aqui com você, mas eu sei que a gente sabe que você tem os compromissos, né? Mas a gente quer agradecer de coração, a tua mensagem foi muito emocionante, muito tocante. Eu acho que a gente vai repartir isso, compartilhar com nossos funcionários aqui da fábrica, que infelizmente estão trabalhando, não podem estar participando, mas a gente quer que eles recebam essa mensagem que você nos passou, porque realmente tocou e faz a gente pensar, né, que realmente não é porque eu quero ser herói, eu quero ser não sei o quê, mas eu quero me cuidar porque tem alguém que precisa de mim, né? Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, né, que de nada adianta um herói morto. O herói só sobrevive no cinema. Né? Então, eu acho que não está na hora de ninguém ser herói, né? Porque o mundo inteiro está procurando uma solução, não encontrou. Que Deus nos livre de uma segunda onda, como já está dando sinais lá na Ásia, e que Deus nos livre de uma terceira onda, né? Como foi a gripe espanhola, que dizimou muita gente. Deus nos livre, né? Vamos torcer para que tudo isso passe e a gente volte logo, logo se encontrar aí nesse pátio da vida aí, tá bom? Obrigada, Agostinho. Obrigada a todos que participaram. Show. Bom final de semana para todos. Doutor Marco, quer finalizar? Eu só queria também agradecer ao Agostinho, né? Ele falou algumas palavras muito importantes para mim da prevenção, que eu acho que o pessoal às vezes até sabe, mas o jeito que o Agostinho falou foi muito esclarecedor e vamos dizer assim, puxou a orelha de cada um de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente desarma um pouco, né? E a gente, né, foi importante o Agostinho relembrar tudo isso daí. Agradeço, Agostinho, pelo seu tempo, agradeço pela parceria sempre que você tem com a gente, né? Você é uma pessoa que os colaboradores gostam bastante aqui, todo mundo gosta de escutar você falar, né? E fica a mensagem sua aí de a gente sempre ter alguém em casa esperando a gente. Então, também queria agradecer e acho que finalizar, né? Se vocês tiver mais alguma coisa para falar, Agostinho, daí a gente finaliza. Deixar um grande abraço aí para os amigos aí da CEPAC, gosto muito, né, de estar aí com vocês, e um abraço, que Deus abençoe, que nos proteja, nos dê discernimento, né, e como eu sempre costumo falar, caminhemos, vamos construir esse país aí que precisa, vamos construir, vamos trabalhar, agora não é hora de ficarmos aí fazendo mole, não, agora nós temos que mostrar para o mundo inteiro que sabemos fazer e sabemos produzir e produzir bem. Então, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.